Olá, estamos de volta aqui para darmos continuidade às nossas aulas de estágio supervisionado 2, tecendo aí alguns assuntos sobre a disciplina homilética. Nós já falamos de muitas coisas sobre homilética e eu estou gravando essa aula para vocês, para que vocês possam, em eventuais dúvidas, estar recorrendo a ela para confeccionar aquilo que ainda precisa ser confeccionado. Nós já falamos de muitas coisas, inclusive disso que eu vou começar aqui a falar com vocês, que é a ideia da escolha do sermão, do texto para o sermão. Quando a gente vai escolher um texto, ele é fruto de pelo menos três questões que ficam muito mais no campo da subjetividade. Um texto ele pode ser escolhido em virtude de uma problemática existencial na igreja, né, onde você precisa de encontrar meios de poder dirimir isso e achar um texto que vá de encontro a essa situação é muito bem-vindo. Uma outra questão na qual você também pode escolher para encontrar o texto é fruto de um relacionamento com as Escrituras. Em virtude de um relacionamento com as Escrituras, você pode, na sua leitura diária, se deparar com o texto, esse texto gerar reflexão, e aí você mergulhar um pouco mais profundamente nele, e daí fazer nascer uma mensagem. E a outra questão, e a terceira, que é fruto desse processo, que eu chamo de processo subjetivo, é fruto de uma mensagem que você ouviu pregar e a mensagem foi desenvolvida numa perspectiva, mas você achou o texto interessante para algo que você já tinha em mente e que ele se aplica exatamente àquilo que você gostaria de falar e usa o texto numa outra perspectiva que não necessariamente foi aquela a qual você ouviu a mensagem. Então essas três questões são fundamentais para a escolha do texto. Agora o GRQ ele vai dar aí pelo menos uns 6 critérios os quais você deve escolher o texto. Ele vai dizer que o primeiro critério que ele vai usar é que o texto deve ser relevante às necessidades da igreja. Eu já falei isso, né? Na questão subjetiva, eu já falei isso. Ele vai dizer que a Bíblia é rica em texto para todas as circunstâncias, ocasiões e necessidades. Então, o texto deve ser relevante à necessidade de cada comunidade. Segundo critério, ele vai dizer que o texto deve-se evitar textos extensos, que vão levar muito tempo na hora da sua exposição através da leitura. Não se deve escolher texto nem muito grande, nem muito longo. Já falamos sobre isso também. Da mesma forma, não deve se escolher texto muito pequeno, porque você vai ter que perder muito tempo em explicar o contexto do texto. Então, o ideal é escolher um texto entre 4 a 6 versículos, no máximo 10. Esse é o ideal. O texto deve ser claro no seu significado e conteúdo. Só se deve escolher texto que você possa explicá-lo. A gente precisa ter a autoconsciência que nem todos os ouvintes têm intimidade com as escrituras como aquele que vai pregar, né? Então, um texto que possa ser claro no seu significado. Não adianta escolher textos difíceis. Por exemplo, Gênesis 6:4, né? 1 de Pedro 3:19, 20, são textos muito complicados. Gênesis 6:4, então, é muito difícil. 1 de Pedro 3:19 e 20, também um texto dificílimo de se chegar a uma conclusão. Então, textos claros, que a pessoa possa entendê-lo. O quarto, não há nenhuma problemática em usar textos conhecidos. Ele vai dizer que os textos conhecidos, eles são fáceis de ser memorizados. E ele vai dizer, né, como é bom ouvir uma pregação no Salmo 23, onde revela a provisão de todas as necessidades da vinda de Deus. Então, é bom pregar, preparar um sermão em cima de texto conhecido como, por exemplo, João 3,16, que Martim Lutero chamou de a Bíblia em miniatura. O que é importante para o GRK é que esses textos, por serem conhecidos, você precisa de mergulhar mais profundamente neles para extrair algo que ainda não foi
extraído por outra pregação, por outras pregações ou por alguém que já pregou sobre eles. Então, mergulhar profundamente nesses textos. Quinto, é fundamental diversificar os textos, fazendo uso de toda a estrutura da Bíblia, Pentateuco, histórico, poético, profético, mas é preciso, e aí, sem dúvida nenhuma, é uma questão na qual eu cuido, me preocupo com ela, trazer para o texto, destacar no texto uma espiritualidade messiânica, até porque nós somos cristãos e a gente precisa de trazer para a nossa mensagem uma espiritualidade messiânica. É fundamental isso. O sexto é fundamental, depois de escolher o texto, tê-lo em várias versões para que não haja nenhuma contradição. Fazer uma crítica textual para ver qual é a melhor versão para se aplicar ao texto. E aí usar a melhor versão, a versão que não gere confusão na mente daquele que está ouvindo a tua mensagem e o texto que você vai ler, vai escolher para estruturar a sua mensagem. Fica claro com todos esses critérios que o Jerry Kay vai colocar, além daqueles 3 que eu considerei a forma subjetiva de se escolher o texto, a relevância da escolha do texto de uma pregação. A relevância do título. O título, e aí eu vou ser bem sucinto, porque nós já falamos também, o título ele é fundamental. É uma falha técnica não se escolher um título para uma mensagem. Ele não deve ser formulado, confeccionado com as palavras literalmente do texto. Deve-se usar uma certa criatividade para que você possa elaborar o título. Não escolher o título para um texto é uma falha muito grande, é uma falha técnica. E qual é o momento que você deve aplicar o título? Você pode aplicar ele antes do texto ser lido e você pode aplicar ele depois do texto ser lido. Agora, é fundamental, na sua conclusão, na conclusão do seu sermão, você confeccionar, encontrar um meio de colocar o texto ali na sua conclusão, para que ele possa, ao ser verbalizado na sua conclusão, revelar a harmonia que houve com o texto, com todo o desenvolvimento da sua mensagem e agora trazendo à tona ele novamente na conclusão dela. Então, 3 momentos os quais você vai verbalizar o título. Pode ser antes da leitura, pode ser depois da leitura, pedindo para a igreja, isso é muito importante, repetir com você o título da mensagem. Por exemplo, se você for escolher aquele texto de Lucas 18, onde o jovem rico vai conversar com o Senhor Jesus e pedir ao Senhor Jesus o que ele deve fazer para ser salvo, ali tem umas questões ali que é bem interessante. E se eu tivesse que escolher um título para aquele texto, eu diria que buscando em Cristo aquilo que ainda me falta. E por que esse título? Buscando em Cristo aquilo que ainda me falta. Porque chegou um momento em que Jesus vai falar para ele, você faz tudo isso, você é religioso, cumpre a lei direitinho, mas uma coisa ainda lhe falta. E o que faltava a ele? Bem, no contexto do texto, você vai ver que era ele não ser servo do seu dinheiro, né? Não era ser lá rico e por ser rico não deveria vir para o cristianismo. Não, é que ele estava muito mais servindo ao seu dinheiro do que realmente servir a Cristo. É o contexto ali do texto, você vai acompanhar o texto, vai ver que a dinâmica do texto gira em torno dessa questão financeira. De qualquer maneira, tem outras questões no texto que a gente pode extrair, são outros princípios, outros valores, outros conceitos que a gente pode extrair desse texto para poder estruturar uma mensagem e compartilhar com a igreja, de modo a fazer com que ela reflita sobre essas questões. Mas o título ele precisa ser relevante ao texto. E esse título, Buscando em Cristo aquilo que ainda me falta, é extremamente coerente com o texto e ele deve ser verbalizado. E além de ser verbalizado pelo pregador, o pregador deve pedir à igreja que compartilhe com ele dessa verbalização, né? Repete comigo. E aí a igreja vai e repete com ele o título, e com isso ele vai fazendo com que a igreja memorize questões importantes durante o processo do seu sermão. Então, para resumir, 3 formas onde você vai verbalizar o texto. Antes da leitura do texto, o título, antes da leitura do texto, depois da leitura do texto e lá na sua conclusão.
Nós falamos também sobre o objetivo geral e o objetivo específico. Bem, o próprio texto ele vai revelar qual é, o objetivo do seu texto. O próprio texto vai dizer se o objetivo do texto ele é ético, ele é evangelístico, ele é pastoral, ele é consagratório, ele é doutrinário. Então, o próprio texto revela para você o objetivo geral dele. No entanto, você pode, através de um objetivo geral, por exemplo, você quer trazer para a sua igreja uma mensagem doutrinária. Então, aí vai ser o contrário. Você que vai buscar um texto aonde vai remeter, vai estruturar a sua mensagem, melhor dizendo, dentro desse objetivo geral. Por exemplo, se você quer falar sobre o novo nascimento, então os textos voltados para essa realidade do novo nascimento, que vai estar relacionado a um objetivo doutrinário, objetivo geral doutrinário, então é o texto que você vai escolher para poder dar sustentabilidade ao teu objetivo. E se você não tiver como ponto de partida o objetivo geral, o próprio texto ele te direciona para o objetivo geral. A leitura dele vai fazer com que você chegue à conclusão de que se ele é um texto que corresponde a um objetivo geral, ético, evangelístico, doutrinário, pastoral, consagratório, ok? E o objetivo específico é o que você pretende fazer com que a sua mensagem alcance. Ou seja, aquela ideia das três vozes é fundamental, né? Primeiro a voz do pregador, a voz do Espírito Santo e depois a voz daquele que ouve a mensagem. Se a pessoa não falar a sua vida com aquilo que o pregador falou e com aquilo que o Espírito Santo falou ao ouvido dela, ao coração dela, à mente dela, e ela não der uma resposta a isso, nada vai acontecer. Esse é o objetivo específico, é aquilo que você quer que aconteça na vida daquele que ouviu a sua mensagem. Isso está muito mais relacionado à responsabilidade de quem ouviu do que ao mensageiro, ao pregador que pregou a mensagem. Isso está relacionado ao objetivo geral e ao objetivo específico. Portanto, objetivo geral, você pode já ter um objetivo geral, ou quer pregar uma mensagem voltada para a consagração, perfeito. Então, procure texto voltado para essa realidade. Quer pregar uma mensagem voltada para um objetivo geral ético, pastoral, evangelístico, então procure texto que dê sustentabilidade ao que você tem desejo de pregar. E se você não tem isso como ponto de partida, o próprio texto vai te orientar, o próprio texto vai te estruturar que tipo de objetivo contém no seu teor, se é o ético, se é o evangelístico, se é o consagratório, ok? É nisso que se configura o objetivo geral e o objetivo específico. Nós já falamos sobre isso também. Outra questão que nós também tratamos, falamos sobre a relevância da introdução na pregação. E aí eu vou falar sobre isso no outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo assim. Mas, via de regra, se eu tivesse que tecer um comentário sobre a introdução, eu diria para vocês, de forma bem subjetiva, que se você não mergulhar no contexto do texto, se você não fizer uma hermenêutica do texto, você não vai conseguir fazer uma introdução adequada. E uma introdução mal colocada, mal desenvolvida, ela vai comprometer todo o desenvolvimento do teu texto. E a melhor regra, a melhor coisa que se tem para se fazer uma introdução é, de fato, mergulhar no contexto do texto. Começar a sua mensagem estabelecendo uma síntese, verbalizando uma síntese daquilo que está contido no texto, aonde o texto se situa, quem escreveu o texto, para quem o texto foi escrito, em que contexto o texto está sendo escrito, para só depois você entrar naquilo que você quer que o seu receptor ouça, porque você precisa de contextualizar o texto de modo que, ao tirar princípios, conceitos,
e valores do texto, isso seja aplicado na vida daqueles que estão te ouvindo hoje, tendo em vista que o texto foi escrito há 3 mil anos atrás. Tá ok? Então, a introdução é fundamental nessa questão e eu vou falar um pouco mais dela num próximo vídeo.